Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na teleaula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto de eletrodinâmica. Então, hoje é eletrodinâmica, aula 2. Na aula 1, nós aprendemos o conceito de corrente elétrica com fluxo de cargas elétricas no condutor. Aprendemos a equação relacionada ao conceito, ou seja, a intensidade da corrente medida em ampere é a razão entre a quantidade de carga que vai se passar num condutor num certo tempo. Isso em coulombs por segundo. Então, aprendemos que 1 coulomb por segundo é igual a 1 ampere. E aí, essa equação, popularmente conhecida como Kitch. Também resolvemos alguns exercícios relativos a essa equação. A aula de hoje, eu vou subir agora na apresentação, nós vamos discutir sobre outros 2 temas, que são tensão elétrica e resistência elétrica. Então, nós vamos perceber que a união entre esses 2 temas, esses 3 temas, perdão, corrente elétrica, tensão elétrica e resistência elétrica, é que vai fazer acontecer a relação principal da eletricidade, conhecida como lei de Ohm. Então, só um instante para que a coisa suba, às vezes demora para subir, demora para apresentar aqui, mas vai chegando, devagarzinho vai chegando. Por enquanto, na minha tela só está aparecendo uma rodinha azul rodando, rodando, rodando. Isso significa que ainda está para aparecer. Agora sim, apareceu na tela do computador, fazendo aumentar aqui. Nesse período vocês adiantam, né, para que vocês consigam ver. Ok, beleza, ocultando, vamos dar início à aula de eletrodinâmica, aula 2, como eu falei. O tema de hoje é tensão e resistência elétrica, culminando nas leis de Ohm. Bom, os textos que eu tirei foram todos textos do livro. Essa aula é um pouco mais densa, por isso que eu coloquei mais textos. Então, as apresentações estarão sempre lá no portal Salê, e significa que vocês têm vários recursos para trabalhar, além da aula online. Você tem essa aula gravada e todas as apresentações você tem lá no meu portal. Isso indica também que você pode, a partir das apresentações, buscar as informações no livro. Ou aquilo que você quiser revisar, você pode ver na leitura. Então, o primeiro tema é de tensão elétrica, e aí o texto fala o seguinte. Bom, deixa eu pegar minha canetinha aqui também. Opa, voltou. Deixa eu pegar aqui a caneta. Como está lento o PowerPoint, vai demorar um pouco para aparecer a caneta, mas eu estou com paciência, não sei vocês. Pronto. Então vamos lá. Ao tratar da corrente elétrica, foi feita uma analogia com a vazão das águas de um rio. Essa analogia pode ser estendida também para explicar as fontes de tensão. Ou seja, quando você fala de corrente elétrica, você vai estar falando, né, analogamente a fluxo de águas em um rio. Fazendo essa mesma analogia para a tensão elétrica, em um rio as águas correm dos lugares mais altos para os mais baixos. Por que isso acontece? Isso acontece por conta de uma energia que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é uma energia derivada da altura, relativa à altura. Então, quando você tem uma massa num ponto mais alto de uma altura h, em relação a uma referência, essa massa tende a se deslocar para o ponto mais baixo, sendo aplicada uma força chamada força-peso. Isso faz com que
a massa se desloque do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, se você não tiver esse desnível, você não tem diferença de energia potencial gravitacional e, por isso, você não faz correr o fluxo do rio, como é o modelo aqui. Fazendo essa analogia nos condutores, os condutores não têm alto e baixo. Nos condutores, você tem um ponto que tem o maior potencial e um ponto que tem o menor potencial. Essa diferença nos condutores é comparável ao potencial elétrico. Esse potencial elétrico é que faz as cargas elétricas fluírem, ou seja, que produzem a corrente elétrica. Então, isso que existe nos condutores para que exista a corrente elétrica é chamada de DDP, diferença de potencial. Essa diferença de potencial, perdão, que é a tensão elétrica ou voltagem. Continuando com o conceito, essa DDP, também chamada de tensão elétrica, é fornecida por pilhas, baterias e nas residências está presente nas tomadas. Então, aonde possui a tensão elétrica, normalmente nós já conhecemos pilhas, baterias e tomadas. Só que essas tomadas, na verdade, elas só são uma ponta da onde é gerada. Ou seja, você gera essa diferença de potencial nas usinas elétricas e a tomada, ela é uma ponta, uma extremidade de como se o seu aparelho estivesse ligado diretamente à usina elétrica. Então, na verdade, ligam os aparelhos às usinas geradoras de eletricidade. O que a gente chama de DDP, ou tensão elétrica, é medida em volts, e quanto maior a tensão elétrica, maior tende a ser a corrente elétrica. Isso é uma relação importante, mas cuidado com isso. Ele falou de uma tendência. Isso significa que tensão e corrente são grandezas distintas. Uma leva a outra, mas você não pode necessariamente falar, e quando você tem uma grande tensão, você tem uma grande corrente. Nós vamos ver isso adiante, são grandezas distintas. Bom, vamos lá. As pilhas, baterias ou mesmo as usinas, fontes de tensão, são chamadas genericamente de geradores elétricos. Então, os geradores elétricos são aqueles que fornecem a DDP. Só que as pilhas e baterias fornecem tensões contínuas. Isto é, a tensão é praticamente constante ao longo do tempo, produzindo correntes contínuas. Essas correntes contínuas, chamadas também como CC, corrente contínua, como o nome já está dizendo, é uma corrente que, dado num gráfico corrente versus tempo, é um gráfico paralelo ao eixo do tempo, ou seja, é um gráfico onde a corrente sempre será a mesma. Bom, isso é fornecido por pilhas e baterias. Na tomada, que é da nossa casa, a tensão é alternada. Isso significa que ela vai variando ao longo do tempo. Os elétrons alternam seu movimento rapidamente e, por consequência, a corrente elétrica também é alternada. Então, existem dois tipos de corrente elétrica: a corrente contínua da pilha e bateria e a corrente alternada das tomadas. Mas, Léo, qual é a diferença na prática? Bom, na prática, nenhuma. Então, se você for perguntar qual é o maior choque, da corrente contínua ou da corrente alternada, nossa pergunta não se cabe, porque a diferença é como você está gerando essa corrente. Nas pilhas e baterias, você gera de uma fonte química e essa troca na fonte química gera uma corrente sempre da mesma maneira. Nós vamos ver mais adiante em eletromagnetismo que a corrente alternada ela é gerada através de um gerador elétrico. E esse gerador elétrico ele se move alternando os polos magnéticos norte-sul, norte-sul. Então você não consegue criar uma corrente contínua, já que você está gerando através de uma diferença de polaridade. Mas isso a gente vai ver adiante. Para a aula de hoje, basta você saber que existem dois tipos de corrente, contínua e alternada, uma das pilhas, outra da tomada. A simbologia disso vai ser a mesma. Para nós, na prática, nós não vamos nos ater se a corrente é contínua ou alternada. A representação do gerador vai ser essa daqui. Cientificamente, esse gerador
ele está representando o polo positivo e o polo negativo, o polo positivo com uma haste maior e o polo negativo com uma haste menor, e isso está ligado à corrente contínua, está ligado às pilhas. Então, uma pilha tem polo positivo e polo negativo. Já uma tomada, que é uma corrente alternada, não tem polo positivo e polo negativo. Os buracos da tomada são chamados de fase e neutro. E o terceiro buraco seria o buraco do fio terra. Então, esses geradores, cientificamente, são representação dos geradores de corrente contínua, mas para nós eles vão ser universalizados. Ou seja, o gerador elétrico tem uma diferença de potencial, que nós vamos chamar de mais e menos. Esse mais e menos não seria positivo e negativo. Esse mais e menos é maior potencial e menor potencial. E nós vamos usar isso tanto para as tomadas em casa quanto para pilhas e baterias. Tá bom? Então, é a representação que nós vamos usar no circuito. O segundo tema, conceito importante para fechar o ciclo, é o conceito de resistência elétrica. E daí o conceito de resistor elétrico. Resistência elétrica é uma propriedade da matéria. Isso significa que não é usado só em eletricidade. Então, isso é uma propriedade intrínseca da matéria. E se dá, como o nome já diz, resistência significa que eu estou resistindo a alguma coisa. No caso, a resistência elétrica é a propriedade do material em resistir ao fluxo de elétrons, ao movimento de elétrons. Então, todo material é formado por átomos, e esses átomos têm um arranjo. Ou seja, esses átomos se arranjam dentro dentro do material, dentro do elemento, e a partir desse arranjo que vocês estudam na química, você tem uma posição geográfica. Significa que os elétrons, ao passar, seja no condutor, seja no isolante, esse material vai exercer uma certa resistência, que não é nada mais, nada menos de uma colisão dos elétrons com o material. E um dos efeitos dessa colisão, mais comuns, é o efeito térmico, ou o efeito Joule. Ou seja, os elétrons, quando colidem com os átomos, aquecem. E aí transforma energia elétrica em calor. Então, uma das utilizações dessa propriedade de resistência elétrica é você ter um resistor. Então, o que é um resistor? Um resistor seria um dispositivo. Então, aqui eu tenho um resistor, que seria um fogão elétrico. Então, esse resistor é um dispositivo que é utilizado para transformar energia elétrica em energia térmica. Então, esse resistor, como qualquer outro material, tem resistência elétrica, mas a finalidade dessa resistência é um aquecimento. Então, o último parágrafo aqui, o segundo parágrafo, fala o seguinte: a resistência elétrica está relacionada com a dificuldade das cargas elétricas atravessarem um condutor. Isso porque a estrutura dos materiais oferece uma resistência à passagem das cargas elétricas, o que provoca um aumento de temperatura. Olhando isso num esquema gráfico, essas bolinhas em azul seriam os átomos, e o caminho em amarelo seria o caminho dos elétrons. Então, você não tem um fluxo contínuo de elétrons no condutor. O que você tem são elétrons colidindo com os átomos. Quanto maior o número de átomos, maior vai ser a interação desses elétrons, e aí maior a resistência. Então, aqui eu tenho o esquema da trajetória de elétrons em um fio, em razão da resistência oferecida pelos átomos que compõem o fio. Então, essa resistência que é a propriedade que nós medimos com a passagem da corrente elétrica. Sendo assim, a resistência vai ter um símbolo, esse é o símbolo que nós usamos para o resistor. Dentro do nosso circuito, ele está em elementos que transformam energia elétrica em outra forma de energia, como, por exemplo, energia térmica ou energia luminosa. Então, você tem um resistor aqui dentro da lâmpada e você tem uma fonte de tensão elétrica contínua, pilha. Essa fonte está ligada a um condutor e esse condutor liga a um resistor. Ou seja,
Quando você liga uma bateria através de um fio numa lâmpada, o que acontece é que você cria uma diferença de potencial nas extremidades do fio. Isso gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica, ao passar pelo resistor da lâmpada, ao colidir, os elétrons ao colidir com o material que é feito, os átomos do material que é feito a lâmpada, você transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, esse é o circuito elétrico do mais simples. Esse circuito elétrico, você vai ter a bateria, que seria a DDP, representada por U. Você tem a corrente elétrica, representada por I, e você tem uma resistência elétrica, representada por R. O circuito elétrico, então, é representado dessa maneira. Fonte, geração de tensão elétrica, U, em volts. Resistor, com a medida da resistência elétrica em ohms, OHM. Então, se escreve OHM, mas não se lê ohm, se lê ohms, porque é um sobrenome de um cientista alemão. E se você tem uma tensão elétrica e um condutor, esse condutor passa uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é que vai transformar a energia elétrica em energia térmica quando há uma colisão nos átomos desse resistor, que possui uma resistência. Então, com isso, você tem U em volts, R em ohms e I em ampere, formando a famosa trilogia do circuito elétrico. Para que eu tenha a eletricidade no circuito mais simples, esse é o circuito mais simples, não é o único. Pelo contrário, quando você pega o dispositivo que você está assistindo essa aula, seja um celular, seja um computador, ele é muito mais complexo do que um resistor, porque a função dele não é simplesmente transformar energia elétrica em energia térmica. Quando você pega um chuveiro elétrico, um ferro elétrico, uma chapinha, uma misteira, você tem esse circuito simples. Isso significa que, para quem não vai aprofundar, meus futuros engenheiros e físicos que estão assistindo essa aula, então eles vão se aprofundar em equipamentos mais complexos, circuitos mais complexos. Mas, futuros advogados, médicos, jornalistas, professores que estão me ouvindo agora, eles precisam usar somente a base do dia a dia. Então, a base do dia a dia é essa que eu apresento a vocês. Bom, vamos relacionar isso agora com equações. São duas equações. Essas equações foram criadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Então, foi ele que relacionou essas grandezas. Vocês vão perceber que essas relações têm uma lógica, então elas seguem uma lógica compreensível, desde que você entenda os três conceitos, e a partir dessa lógica é que você estende para a resolução dos problemas. Então, vamos à primeira lei de Ohm, contexto. Ohm constatou que dois fatores podem ser relacionados com a intensidade da corrente elétrica que atravessa um condutor. Ou seja, são dois fatores que mudam a intensidade da corrente elétrica. O primeiro deles, a tensão elétrica a qual está submetido, ou seja, qual é a fonte? Da onde eu estou tirando essa energia? Quanto maior a fonte, quanto maior a tensão elétrica, provavelmente maior a corrente que passa. E a sua resistência elétrica. Ou seja, não adianta você ter uma fonte. A corrente elétrica vai passar por onde? Então, esse dispositivo por onde a corrente elétrica passa, naturalmente tem uma resistência elétrica. Então, quanto maior essa resistência elétrica, menos elétrons vão passar. Então, você relaciona a intensidade da corrente com a tensão e a resistência. Como? Quanto maior a tensão elétrica, maior tende a ser a corrente. E quanto maior a resistência elétrica, menor tende a ser a corrente. Matematicamente, o que isso significa? Que a corrente é proporcional à tensão, quanto maior a tensão, maior a tendência da corrente, mas é inversamente proporcional à resistência. Isso. Quanto maior a resistência do corpo, menor é a corrente. Então, uma das formas de se escrever a primeira lei de Ohm seria essa: I é igual a U sobre R. Ou ainda, multiplicando em X, U é igual a R vezes I, onde I é a intensidade da corrente elétrica em ampere
U é a tensão do material em volts e R é a resistência elétrica em ohm. Se escreve ohm em homenagem ao cientista, mas a letra que representa ohm é a letra grega ômega. Então, A, V e ômega são as representações de I, U e R. A primeira lei de Ohm é essa, a relação entre corrente, tensão e resistência. Pode ser escrita como I é igual a U sobre R, pode ser escrita como U é igual a R vezes I, mas ela é mais conhecida dessa maneira aqui. Onde, que se você tiver uma resistência constante, quanto maior for a tensão elétrica, maior vai ser a corrente elétrica. Isso significa que se você tem um dispositivo construído constante, tipo uma misteira. Então, você tem uma misteira, ela tem uma resistência constante. Se você liga essa misteira em 127 volts, vai passar por ela uma corrente elétrica, correto? Se você liga em 220 volts, vai passar por ela uma corrente elétrica maior. A misteira é a mesma, ou seja, a resistência elétrica é a mesma. Se você aumenta a tensão, aumenta a corrente. Se a misteira vai queimar ou não, isso vai depender de como ela foi projetada. Essa equação escrita dessa maneira, R é igual a U sobre I, é conhecida como RUI. Então, RUI, R-U-I, RUI, é a forma carinhosa que a gente chama a primeira lei de Ohm, ou RUI. Vamos ouvir e trabalhar muito com o RUI. Bom, aprofundando na primeira lei. Essa é a primeira lei de Ohm e todos os resistores obedecem a essa lei. No entanto, em alguns resistores, a resistência é constante, é aquilo que eu estava falando. Então, para resistência constante, para o grande intervalo de DDP. Em outros, essa resistência é variável. Isso faz com que resistores sejam classificados em dois tipos, resistores ômicos e resistores não ômicos. Resistores ômicos são aqueles em que a resistência não muda ao longo do tempo. E resistores não ômicos são aqueles que mudam. Então, se a resistência elétrica de um resistor se mantém constante em uma temperatura fixa, independente da diferente potencial que está submetido, esse resistor é dito como ômico. Nesse caso, a tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Assim, para um resistor ômico, o gráfico U versus I é uma reta. E se o resistor for não ômico, então sua resistência varia de acordo com a diferente potencial que está submetido. Por esse motivo, o gráfico U versus I é diferente de uma reta. Em outras palavras, esse aqui é o gráfico de um resistor ômico. O que eu obtenho com esse gráfico? Para qualquer valor de tensão, eu tenho um valor de corrente proporcional e a resistência é sempre a mesma. Então, para qualquer valor que eu pegar no gráfico de U versus I, a resistência é a mesma. Ele obedece à lei de Ohm, RUI, R igual a U sobre I, mas se eu pegar qualquer valor, eu tenho a mesma resistência. Já no resistor não ômico, não é assim. Se eu pego um valor de tensão em um ponto, eu vou ter um valor de corrente e vou ter um valor de resistência. Para outro valor de tensão em outro ponto, eu tenho um outro valor de corrente que não é proporcional e eu tenho outro valor de resistência. Numa questão de vestibular, eu posso usar a primeira lei de Ohm para um resistor ômico e não ômico? Pode. A única coisa que você não pode é fazer uma equivalência. Então, você consegue, num resistor não ômico, para esse gráfico, você consegue a resistência naquele ponto. Você não consegue a resistência em qualquer situação. Num resistor ômico, a resistência é a mesma em qualquer ponto. Fica aí a dica, mas RUI vale para resistores ômicos e para resistores não ômicos. Essa é a primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Além de ser a razão entre a tensão e corrente, Ohm identificou basicamente três fatores que interferem no valor da resistência de um condutor homogêneo. Então, qual foi a pesquisa para Ohm na sua segunda lei? A pesquisa dele foi: eu tenho um material que é condutor, um fio de cobre, um fio de alumínio, um fio de ferro. Mesmo ele sendo condutor, ele possui uma resistência. A pergunta da pesquisa de Ohm para responder a segunda lei foi: do que depende a resistência desse condutor? Ele é um condutor,
um condutor ideal não teria resistência nenhuma, só que, na realidade, todos os condutores têm uma resistência. Do que varia essa, como é que essa resistência varia, do que depende. Então, através da pesquisa dele, ele montou essa relação. São 3 os fatores que fazem variar a resistência em um condutor. Primeiro deles, o material com que o condutor é feito. Existem alguns materiais famosos de condutores: cobre, ferro, alumínio, ouro, prata. Esses materiais, eles possuem arranjos atômicos diferentes. Isso significa que eles possuem resistências diferentes. Então, o que o Ohm percebeu é cada tipo de material vai conduzir de uma certa maneira, tem uma certa resistência. Então, o primeiro fator foi o material com que o condutor é feito. Segundo fator, a espessura do material. Espessura que para os eletricistas é conhecido como bitola. Então, a bitola do fio seria um fio mais grosso ou um fio mais fino. Então, por exemplo, você vai fazer uma instalação elétrica, a instalação elétrica vai depender do tipo de material, geralmente o tipo de material é cobre, que você usa na sua residência, mas para ligar o chuveiro, você vai precisar de um fio de uma certa espessura. Para ligar os aparelhos da sala, por exemplo, as lâmpadas, a televisão, o home, o que tiver na sala, você vai precisar de fios de outras espessuras. E isso influencia, porque também influencia no preço. Então, significa que ao fazer um projeto elétrico, a espessura do fio é levada em conta. E aí depois nós vamos discutir por que isso é levado em conta. Mas na sua casa, você tem para aparelhos elétricos diferentes, espessuras diferentes. E também o comprimento. Né? E também é uma lógica. Quanto maior for o tamanho do fio, maior é o caminho que o elétron vai ter que percorrer, maior é a sua resistência. Então, eu tenho 3 fatores que vão fazer com que a resistência do condutor varie: o tipo de material, espessura e comprimento. Vamos a um modelo. Aqui eu tenho uma tabela muito interessante, uma tabela dividida em isolantes, semicondutores e condutores. E aqui você tem alguns nomes de materiais conhecidos: enxofre e vidro são materiais isolantes, níquel, alumínio, cobre, prata são materiais condutores, silício e germânio são materiais semicondutores. Nós vamos discutir um pouco sobre eles mais adiante. Mas eu queria ater vocês aqui aos materiais isolantes e condutores. A grandeza que vai estar diferenciando a condutividade aqui é chamada de resistividade. A resistividade seria a resistência em cada metro, Ohm vezes metro. Então, a resistividade é uma constante do material, por isso que está tabelado, e ela vai diferenciar materiais condutores de isolantes. Olhem na tabela e me respondam, dos condutores aqui, qual seria o melhor condutor? Então, vamos criar aqui, de maneira fictícia, uma questão do Enem, uma situação problema. Ele te dá uma tabela e pergunta qual seria o melhor condutor e como é que você vai saber em que base você estruturou a sua resposta. Então, 5 segundos para responder. Muito bem. Então, quem respondeu que a prata seria o melhor condutor, aqui acertou. Por que acertou? Porque a prata tem a menor resistividade. 1,6 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Ok? Bom, mas olhem a resistividade do cobre. 1,7 vezes 10 a menos 8 metros. Então, a resistividade do cobre e da prata são praticamente a mesma. Isso significa que, se você quiser fazer as instalações elétricas da sua casa de prata, você vai ter um material que conduz melhor. Mas, levando em conta o preço da prata e o preço do cobre, certamente a diferença entre as resistividades compensa. Então, isso daqui é só um exemplo
dessa grandeza que eu estou apresentando a vocês, que é resistividade. Então, materiais condutores têm baixa resistividade, materiais isolantes, como o vidro, têm alta resistividade. Essa resistividade, ela vai se encontrar com as outras grandezas em uma equação. Então, para equacionar, vamos primeiro caracterizar essas grandezas. A espessura é inversamente proporcional à resistência elétrica. Isso significa que quanto maior a área da seção transversal, então a espessura, eu não estou medindo em metros, eu estou medindo em metro quadrado, estou falando da área desse condutor. Então, estou falando dessa região aqui, ó, que é circular geralmente. Então, estou calculando essa área, que a gente conhece popularmente como grossura, fio mais grosso e fio mais fino. Então, o que a equação diz? Quanto mais grosso o fio, então maior é a área, menor vai ser a resistência elétrica. O comprimento é diretamente proporcional à resistência. O comprimento L é o tamanho do fio. Esse tamanho do fio aqui é que diferencia o tamanho do fio, é que vai estar ligado diretamente à resistência. Também é uma lógica. Quanto maior a resistência, quanto maior o comprimento, maior vai ser a resistência. Então, as duas grandezas, L, que é o comprimento, e A, que é a área, são grandezas que estão ligadas à resistência do condutor. A terceira grandeza é o tipo de material. Esse tipo de material, ele é representado pela letra grega Rho. Então, esse é um Rho, mais ou menos assim, né? Bonito que eu estou desenhando, né? Então, esse é um Rho. Então, aqui, a letra grega. Então, Rho é aquilo que o Papai Noel faz quando chega na nossa casa, só que ele faz Rho ao cubo, né? O Papai Noel faz Rho ao cubo. Rho, Rho, Rho. Beleza, tudo bem. Mas eu espero, gente, esse momento para fazer essa piada. Desculpe, eu sei que é sem graça, mas é o momento, tá bom? Agora eu só vou fazer essa piada o ano que vem, quando estiver ensinando para outra turma. Então, vamos lá. Área da seção transversal, comprimento e resistividade. Isso é ligado à segunda lei de Ohm, que mede a resistência do fio. Então, fala que essa resistência do fio é diretamente proporcional ao comprimento do fio, é diretamente proporcional ao tipo de material, que é chamado resistividade, representado por um ρ, e é inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, essa resistência elétrica, Ohm, ρ é a resistividade do material, Ohm vezes metro, L é o comprimento, metro, e A é a área da seção transversal, em metro quadrado. Então, essa é a segunda lei de Ohm. E o que difere, basicamente, a primeira lei, o Rui, da segunda lei? A primeira lei, ela relaciona a resistência do resistor. Então, o resistor é um tipo de material próprio para ter resistência. A segunda lei, não. A segunda lei não fala da resistência do resistor. Ela fala da resistência do condutor. Então, imagine, lembre do circuito. O circuito não tem que ter uma pilha, não tem que ter os fios ligados à lâmpada e depois devolve na pilha. Então, a segunda lei, ela vem tratar da resistência desses fios, a resistência de quem conduz. E se a primeira lei tem um nome, né, um nome carinhoso que a gente dá a ela, Rui, a segunda também. Né? E esse nome é para lembrar da equação. Então, como R é igual a Rho L sobre a segunda lei é conhecida popularmente como equação da rola. Rola porque é Rho L A. E por que rola, professor? Bom, para quem não conhece a rola, vou mostrar uma rola para vocês. Então, aqui é uma rola. Uma rola é também conhecida como pomba-rola. É um pássaro um pouco menor do que um pombo, e é parecido com o pombo, por isso também é chamado de pomba-rola. E desse pássaro é que nós temos um outro menor, um passarinho, conhecido como rolinha. Então, nós conhecemos muito mais no nosso dia a dia a rolinha do que a rola. Mas, de qualquer forma, para quem não conhecia a rola, eu estou apresentando para vocês. Então, nós temos a primeira lei de Ohm, que é Rui, e a segunda lei de Ohm, que é a rola. Essas duas leis, né, a primeira e a segunda, elas
sempre vão estar aparecendo nos circuitos elétricos, são a base do circuito elétrico, então, tratando do Enem, elas sempre vão estar caindo de uma forma ou de outra. Hoje, eu vou, para terminar, resolver algumas questões com vocês sobre as leis de Ohm, mas existem outras questões com outros circuitos que nós vamos resolver. Então, não caíram só essas questões que envolvem as leis de Ohm. Caíram outras questões e a gente sempre vai estar voltando a essas equações. Essas equações são importantes, Léo? Muito importantes. Rui e Rola vão acompanhar vocês até o final do curso. Para terminar, vamos resolver algumas questões do Enem que envolvem essas equações. Primeira delas, Enem de 2017, que fala o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. São as cercas elétricas. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de 10 mil volts. Então, é uma diferença de potencial grande. Então, imagina um caboclo subindo e levando um choque de 10 mil volts. Bom, ele morreria. E não é a finalidade da cerca. Então, para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Não sei se vocês lembram de uma tabela da aula anterior que mostrava o tipo de choque elétrico. 0,01 ampere vai equivaler a 10 miliamperes. Então, se vocês consultarem a tabela, vocês vão ver que 10 miliamperes, é um choque suportável. Bom, então, eu tenho 10 mil volts, só que só pode passar 0,01 ampere, só que a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms. Se você pegar 10 mil volts e dividir por 1000 ohms, você vai ter 10 amperes. 10 amperes passando pelo corpo da pessoa. Iria torrar a pessoa, porque só pode passar 0,1. Então, o que acontece? Para que não passe 10 amperes pelo corpo da pessoa, você conecta ao circuito um outro resistor, uma resistência elétrica para compensar isso. Então, para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador deve possuir uma resistência interna. Então, você tem que ter uma resistência interna para se somar a essa resistência. E aí você tem uma corrente menor. Como é que seria isso num desenho? Então, imagine aqui. Você tem os 10 mil volts da cerca elétrica. Ok? Só que você só pode gerar uma corrente de 0,01 ampere. O corpo humano tem 1000 ohms. Então, para que eu consiga 0,01 ampere, sabe o que eu tenho que fazer? Atrelar ao gerador uma resistência interna, de valor que eu não sei, de um valor R. Então, aplicando-se a primeira lei de Ohm, lembra a primeira lei de Ohm, Rui? A resistência total vai ser igual à tensão total dividido pela corrente total. E o que seria a resistência total? A resistência total é a resistência total do circuito, que seria a resistência do gerador mais a resistência da pessoa. Ou seja, a resistência do gerador, é o que eu quero saber, R, mais a resistência da pessoa, que é 1000, é igual à tensão total, 10 mil, dividido pela corrente total, que é possível, 0,01. Então, a única variável do meu problema é a resistência do gerador. Então, eu faço a conta, 10 mil dividido por 0,01 vai ficar 1 milhão, e eu passo 1000 para o lado de lá, 1 milhão menos 1000, dá 999 mil ohms. Então, significa que a resistência do gerador tem que ser muito grande em relação à resistência humana, para que a corrente elétrica seja pequena. Bom, a resposta não seria 999 mil. A pergunta foi: qual é o valor da resistência interna em relação ao corpo humano? Quantas vezes maior? Praticamente nula? Não. Tem que ser muito grande. Aproximadamente igual? Não. Tem que ser muito grande. Quantas vezes grande? Milhares de vezes. Então, a resposta seria a letra C. Para que o caboclo não morra torrado,
eletrocutado, a resistência do gerador tem que ser milhares de vezes maior do que a resistência do corpo humano para que a soma das resistências me dê uma corrente que não seja letal, mas que espante o cidadão que estava querendo pular o muro. Então, essa é uma primeira questão envolvendo a primeira lei de Ohm. Uma segunda questão de 2017 fala o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. Ou seja, dentro da granja gera muita amônia e eu tenho um dispositivo eletrônico que vai estar monitorando essa concentração. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, eu tenho um polímero que, quando eu tenho amônia no ambiente, a resistência elétrica, que é uma propriedade de qualquer material, inclusive do polímero, é quadruplicada. Na ausência da amônia, a poliimina se comporta como um resistor ômico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Bom, então, eu tenho esse resistor, perdão, esse comportamento aqui. Aqui eu tenho uma corrente elétrica e do gráfico, essa corrente elétrica está em valores de 10 a menos 6 e tem uma diferença de potencial. É um resistor ômico. Pergunta-se, qual é o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia? Então, primeira coisa que nós vamos calcular, na baixa concentração de amônia. Como? Do gráfico, eu vou tirar valores correspondentes à minha primeira lei de Ohm, ao RUI. Quais valores? Como é um resistor ômico, eu posso pegar qualquer valor e vai dar certo. Por exemplo, se eu pegar por uma tensão de 2 volts, olhar no gráfico qual é a corrente por uma tensão de 2 volts, percebo que o meu recurso aqui faz com que, né, as minhas linhas fiquem totalmente perfeitas. Igual eu faço no quadro, né? Então, temos aqui 2 volts equivale a 4 amperes. Só 4, Léo? Não, 4 vezes 10 a menos 6. Não esqueçam aqui que está a 10 a menos 6. Então, olhando do gráfico, eu tenho 2 volts para 4 vezes 10 a menos 6. Isso vai dar 2 dividido por 4, dá 0,5. O 10 a menos 6 passa para cima, fica 10 a sexta. Então, 0,5 vezes 10 a sexta, ando uma casa para a direita, 5 vezes 10 a quinta, aí eu venho aqui e marco a letra D. Pá! Caramba, acertei a questão de Rui, me dei bem. Não, porque é uma questão do Enem, e aí a questão do Enem você precisa de ler a situação problema. E na situação problema, estava falando que em altas concentrações de amônia, você quadruplica o valor da resistência. Então, se você não ler com calma, você chegou nessa resposta de 5, só que a resposta que ele quer é em altas concentrações. Então, a resposta que ele quer é 4 vezes o valor que você achou. Então, do texto, você tem que a resistência que você quer é 4 vezes R. Ou seja, 4 vezes 0,5 dá 2 vezes 10 a sexta. A resposta é letra E. Você quase acertou. Então, cuidado com isso, porque essa questão que poderia ser uma questão de aplicação da equação pode ter um distrator fortíssimo que estava no texto. Tá bom? Bom, terceira questão. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100 mil ohms, quando a pele está seca. Então, ele está mostrando que a resistência do corpo humano ela é variável de acordo com as condições. Agora vem o problema. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés. E acidentalmente, pisou em um fio desencapado. Aí, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Ou seja, descalça, molhou o pé, pisou num fio desencapado, tudo isso para aumentar o choque. Então,
com a pele molhada, a resistência elétrica que eu vou usar é essa daqui. Qual é a intensidade máxima de corrente que passou pelo corpo da pessoa? Então, eu sei que a tensão é 120, porque foi falado no texto. Eu vou usar a resistência de 1000 ohms, porque considerou-se que ela estava com a pele molhada, então a resistência é menor. Aplico o RUI, só que agora I é igual a U sobre R, divido 120 por 1000, 0,12. Não tem essa resposta 0,12, mas tem 120 mA. Ando com 3 casas para a direita e faço 0,12 amperes transformar em 120 mA. Então, essa questão é considerada mais fácil do que as anteriores. Para terminar, uma única questão que caiu sobre a segunda lei de Ohm, a equação da rola. Então, RUI, ela é mais comum do que a rola para que quando a gente compara no Enem. Então, você tem a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. Sim, segundo a lei de Ohm. A condutividade, o que é condutividade? Vamos ver. Caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento A, né? A L, que é o comprimento do fio, e A, que é a área de seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Olha, interessante. Ele fala de condutividade, fala de resistividade. Vamos pegar pelo português. O que seria condutividade? Não convém pensar que a condutividade seria o contrário da resistividade? Então, mesmo se você não conhecesse a segunda lei de Ohm, você conseguiria ter uma lógica no problema, que a lógica é a seguinte: dada a tabela, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de que material? Bom, o fio que possui menor resistência, isso é uma tabela de condutividade. Seria aquele que possui a maior condutividade. Então, você teria que olhar aqui, né? Lembre-se daquela tabela que nós vimos, da prata, a relação da prata e do cobre? Então, a prata é a que possui menor resistividade. Então, é a que possui maior condutividade. 62,5 aqui dentro dessa tabela. Perceba que o cobre é bem próximo. Então, daí é a relação que mais a relação maior de custo-benefício do cobre. Então, a resposta aqui seria a prata. Opa, a resposta aqui seria prata. Bom, com isso, a gente termina. Essa aula foi mais longa, mais densa, mas não se preocupem, são equações importantes, nós vamos revê-las em outros momentos. A saga do Rui e da Rola não acabou ainda, então nós ainda vamos rever essas equações, ainda vamos trabalhar com essas equações. Isso só foi, né, uma pitada para que a gente começasse a entender os conceitos. Se ficou algum conceito ainda que você ainda não captou, calma, que nós vamos ainda trabalhar esses conceitos, né, ainda nas outras aulas, ok? Mas tanto a primeira quanto a segunda lei de Ohm são equações muito importantes. Então, a aula é uma aula densa porque tem muitas informações, mas ela vai ser repetida de outras maneiras quando a gente aprender potência, quando a gente ligar a associação de resistores. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração. Cuidem-se. Agora, para a gravação. Tchau, tchau.